é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Muitas são as perguntas que a vida nos faz. A doutrina espírita seguramente oferece muitas respostas. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Com certeza, essa é uma das grandes contribuições da doutrina espírita para você. Todos os acontecimentos da nossa existência encarnatória possuem justificação nos planos divinos. Compreendê-los é para a ciência e as pessoas de maneira geral um desafio. Os chamados portadores de atenção especial são os que mais reclamam compreensão acerca de suas necessidades, bem como da atenção das ciências especializadas. O autismo também está nesse campo de cuidados especiais. Pode o Espiritismo ajudar a compreender as razões da presença do autismo nos encarnados? Esta e outras perguntas serão respondidas pelo ilustre doutor César Titon, médico de família e diretor na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, Haroldo Dutra Dias no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Como educadores, os pais estão na primeira ordem. O grau de importância é conferido fundamentalmente por dois aspectos. O primeiro, porque é um encargo de ordem espiritual. Pais que recebem filhos no lar assumem compromissos morais da mais alta envergadura. O segundo, é que pelo exemplo são capazes de direcionar os rebentos a empreenderem rumos na sua existência. Esta reflexão vem a propósito de que muitos pais se convertem em maus exemplos aos seus filhos. Explica-se. Os filhos copiam ou irão copiar os hábitos dos pais. Observa-se que nos momentos importantes da relação, muitas vezes a bebida está presente. O instante das refeições, por exemplo, é um momento rico nas relações familiares. Mesmo assim, se faz uso de alcoólicos. O lazer tem o mesmo sentido. Assim, os filhos menores que ainda não têm capacidade de discernir entre o certo e o errado, copiam de seus pais um modelo e tendem a repetir mais tarde, dentro ou fora do lar. O processo associativo se estabelece no sentido de que a relação, para ser boa, precisa ser acompanhada com bebidas alcoólicas. Observemos as festas onde a motivação é a bebida. É triste ver publicamente os pais com seus rebentos à mesa, alimentando-se com a inseparável cervejinha companheira. Estes são exemplos que imprimem na mente e informação dos pequenos um clichê de difícil desfazimento. Considere que muitos espíritos retornam ao corpo para vencer as suas tendências viciosas de ontem. Precisam encontrar no lar e do candário divino o apoio imprescindível para lograrem êxito. Pais, educadores divinos, pensem nisso. Os seus esforços podem ser aqueles renovadores das almas a se constituírem e se construírem diferentes do passado vicioso que as demarcam hoje. O êxito dos pais na educação dos filhos é devolvê-los ao Criador melhores que quando aqui chegaram. Pensemos nisso. Fique agora com a entrevista e o tema: Como lidar com o autismo? Olá, seja muito bem-vindo novamente à nossa sala de entrevistas. E hoje, aqui comigo no estúdio, contamos com a presença do Dr. César Montserrat Titon. O César é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, na minha turma, formatura de 2004, e depois se especializou em Medicina de Família e Comunidade em Porto Alegre, no Grupo Hospitalar Conceição. Hoje trabalha como servidor público municipal e está aqui conosco para discutir um assunto que virou manchete de uma maneira estranha nos últimos tempos, que é o autismo.
Nós vimos declarações um tanto desencontradas porque um determinado autor brasileiro resolveu dizer que o Messi era autista. Depois, não, ele não tem bem autismo, ele tem uma forma branda de autismo. Não, depois ele não tem autismo nenhum. Mas o fato é que o tema do autismo, de novo, voltou a rodar, impulsionado por esse marketing que até o Romário, nosso jogador de futebol, também ajudou a trazer em torno do autismo. E é um tema muito interessante, nós vamos ver que a doutrina espírita também colabora a ampliar um pouco a visão que nós temos do autismo. Mas para falar sobre o autismo, do ponto de vista médico, eu trouxe então meu colega, Dr. César. Seja muito bem-vindo, César, ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Bom estar aqui. E nós agradecemos que você achou um espaço na sua agenda para estar conosco. César, a primeira coisa que eu gostaria que você dissesse para nós é pintar um pouco a dimensão do problema do autismo, assim, qual é a distribuição dele, como é que ele se apresenta hoje no mundo. O autismo acaba sendo um transtorno comum. A frequência dele fica estimada entre 0,6% e 1% da população. Isso varia bastante, tanto que existe uma discussão se tem havido um aumento na prevalência nas últimas décadas ou se está mudando o diagnóstico, porque realmente houve algumas mudanças no que se considera autismo do meio do século XX até os tempos atuais. E quando a gente está falando em autismo, acho que não dá para falar de uma única doença, né, o autismo. Ele faz parte de um espectro de doenças que tem manifestações semelhantes e que as pessoas até mesmo confundem. Você pode dar para nós uma ideia a respeito desse espectro? Justamente, o termo mais usual hoje em dia acaba sendo transtornos do espectro do autismo, né? Essa é a forma que ele vem sendo tratado já faz vários anos. Então, a descrição original do autismo infantil clássico, também conhecido por síndrome de Kanner, acaba sendo uma alteração do comportamento, da comunicação e da capacidade de relação interpessoal que já costuma ser percebida antes dos 3 anos de vida e tem um acometimento crônico ao longo da vida da pessoa, muitas vezes associado com retardo mental. Já na síndrome de Asperger, que fica em outra ponta do espectro, a gente tem uma afecção que acomete também a capacidade de relação interpessoal, em menor magnitude, em algum grau a comunicação. É raro que tenha tantos comportamentos atípicos quanto o autismo, e aí fica muito mais próximo das pessoas com inteligência normal, mas com um comportamento que já foge do usual. E tem algumas situações que não caem em nenhuma dessas duas categorias mais clássicas descritas, que daí a gente coloca como transtornos do desenvolvimento, que entram no espectro autista, mas que não chegam a ter o componente completo para nenhum dos dois grupos. Não tem uma definição, são os indefinidos aí dentro. Você vê que você está falando para nós de uma coisa que é muito sensível, né? Porque transtorno de comportamento, dificuldade de comunicação, é de se imaginar que isso se presta a uma série de confusões essas que podem ser muito ansiogênicas, assim, dá muita ansiedade na mãe, no familiar, na pessoa que está vendo algumas coisas. Você pode desenhar isso um pouquinho melhor para a gente entender essas alterações de comportamento, comunicação e relacionamento que tem uma pessoa autista ou Asperger? Então, qualquer que seja o tipo do transtorno do espectro autista, você vai perceber um conjunto de alterações. Uma única alteração nunca vai fechar um diagnóstico. Acaba sendo um conjunto de alterações que é estável ao longo do tempo, não é só porque aconteceu alguma coisa com a criança naquela semana ou naquele mês, né? E que se percebe ao longo da vida da criança. Então, é claro que você tem que tomar um cuidado entre você perceber que uma criança está, por exemplo, repetindo a fala, que ela não fala, ou que ela não olha no olho. É comum que o autismo seja percebido por dificuldade de ter contato visual, né? Que são questões da comunicação. Tem questões de comportamento, é frequente a repetição de alguns movimentos, o brincar sempre da mesma maneira, uma dificuldade de trabalhar a imaginação dentro da brincadeira, né? E, além disso, na parte de relação interpessoal, uma dificuldade de sociabilização mais ampla, de criar vínculos afetivos ou de expressá-los, tanto com os familiares, quanto com amigos, com outros grupos, né? Então, eu estou entendendo que é uma coisa bem debilitante, que se manifesta em vários campos e também em vários ambientes, né? Não é só na escola ou só em casa que aparecem esses comportamentos para poder começar a pensar no autismo.
Então, normalmente, quem vai começar a perceber algo diferente vai ser alguém que está habituado a acompanhar uma criança naquela faixa etária. A gente está falando de criança de poucos anos de vida aqui, de meses a poucos anos, né? Então, a gente pode ter uma percepção dessa diferença dentro da família mesmo, ou de outras pessoas que estão acompanhando mais de perto. Tem que ser alguém que está vendo a sequência da história. Com um único ponto, você nunca consegue. E como é que você me diria assim, uma mãe, um pai ou um professor que perceba alguma coisa que agora ele ficou em dúvida? Qual devia ser o caminho que ele toma? Qual que é o papel dele? O que ele deve buscar fazer? Aí é justamente o momento importante de segurar a angústia temporariamente, tentar entender o porquê que você está percebendo que a criança se comporta diferente, o que é o diferente que você percebe, né? Como isso se manifesta e buscar uma opinião de alguém que esteja acostumado a acompanhar crianças nessa faixa etária. Então a gente vai ter aí o profissional da área da saúde, por exemplo, o médico ou o enfermeiro que esteja acostumado a fazer acompanhamento de crianças nessa faixa etária, vai conseguir ajudar a ter um olhar qualificado para a gente, o familiar vai trazer a dúvida, puxa, percebo que isso está acontecendo nessa situação, naquela, você vai poder avaliar no consultório essa questão, às vezes avaliar em outros ambientes ou avaliar ao longo do tempo, em mais de uma consulta, né? Para ver justamente o quanto que você pode qualificar. Acho que o mais importante em todo esse processo é que, diferente de várias outras doenças, o autismo nunca vai se fechar o diagnóstico num único momento, nunca vai ter uma suspeita e uma confirmação instantânea. E você já precisa começar a trabalhar a angústia, o conter a ansiedade, o cuidado para evitar rótulos precoces, desde o processo de concluir o diagnóstico. Então a gente não está preocupado só em fechar um diagnóstico e entender uma criança. Nós já estamos com um olhar um pouco ampliado. Mas nós vamos ter que segurar isso porque o nosso tempo do primeiro bloco já vai se esgotando. Fique conosco que nós vamos querer entender um pouquinho melhor da onde vem o autismo e o que a gente faz com essas crianças, esses jovens que receberam esse diagnóstico em algum momento e que eventualmente a gente conhece alguém com esse problema. Fique conosco no nosso próximo bloco. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Como lidar com o autismo? Estamos de volta, então, no nosso bloco de entrevista. Hoje estou aqui com o Dr. César Titon e essa nossa sala de conversa é a respeito do autismo. César, a gente então tem já uma ideia de que o autismo é um problema que é razoavelmente frequente, nós temos aqui 1% das pessoas, não dá para dizer que seja muito infrequente, e já tivemos uma ideia de como é que ele se apresenta. O que se sabe hoje a respeito da origem? De onde vem o problema do autismo? É difícil ter certeza. O que se sabe que é um transtorno do desenvolvimento neurológico. Então, nas fases esperadas, o desenvolvimento do cérebro e de todo o sistema neurológico não se dá da forma esperada. A gente sabe que mãe sempre tende a trazer as coisas para si. E parece que alguns autores, inclusive, quiseram dizer que era fruto da educação. Isso hoje já não é mais tido como uma verdade. Isso foi um grande problema nas primeiras décadas do autismo. Inclusive o autor Kanner, que descreveu a síndrome, acabou fazendo essa associação em alguns dos seus trabalhos, rotulando como a mãe geladeira, que seria a frieza do contato que causaria aquilo. Isso levou a um grande problema, dificultou você reconhecer o problema, levar o diagnóstico, e não se mostrou comprovado com a sequência dos estudos. Se a gente não sabe bem de onde vem, nós já podemos dizer de onde não vem, pelo menos para tirar esse peso das costas. Porque aí que eu acho que a doutrina espírita ajuda um pouco a gente entender o problema do autismo. Tem um autor chamado Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito desencarnado que escreve pelo médium Divaldo Franco, que é um dos mais conhecidos que a gente tem no Brasil. Escreveu um livro chamado Loucura e Obsessão. Porque ele trata de vários casos de transtorno mental que era tudo tido como um balaio de loucura durante um tempo atrás. E um dos casos que ele trata é do autismo. E investigando o autismo, ele traz para nós uma informação muito interessante. Ele diz assim para nós que o autista, frequentemente, é a reencarnação de uma pessoa que passou por um grande trauma. Esse trauma tem a ver com culpa. A pessoa cometeu lá um equívoco qualquer. Geralmente se equivocou mesmo, assim, não sabia o que estava fazendo, mas quando se deu conta
do tamanho do problema, ele entra num processo de remorso, de culpa, que ele chama de monoideia. Ele só pensa naquilo, só pensa naquilo, só pensa naquilo, e vai se fechando de tal maneira que quando trazido a uma nova encarnação, ele está fechado naquele seu casulo de culpa, o que favorece essa dificuldade no contato, na comunicação, na expressão. É claro que a gente sabe que cada pessoa é uma história, é uma vida. A gente não pode querer comparar todo mundo. Mas eu acho que o Espiritismo, quando traz essa visão, ele bota mais um elemento para se pensar, que vai fazer muita diferença na maneira de lidar. Mas antes de entregar todo o ouro, vamos ver um pouquinho como que nós lidamos hoje em dia. Nós, médicos, nós pessoas que lidamos com isso, porque eu sei que você tem uma história muito pessoal com o autismo, né? Se você quiser contar um pouquinho para nós disso, de como vocês se organizaram para lidar, seria um prazer. No caso, a minha irmã teve esse diagnóstico quando eu era pequena. Minha irmã tem quase 2 anos mais velha que eu, né? Então, eu não consigo imaginar uma família sem alguém com autismo. Para mim, é a família normal, inclui uma pessoa com autismo. E é claro que aí, acho que a gente percebia desde pequeno diferenças entre como a minha família se organizava e as demais, em parte devido ao impacto do autismo na família, né? A questão da necessidade da rotina, do comportamento estereotipado, da necessidade de evitar que saísse da zona de conforto, a minha irmã, no caso, a gente tinha que se organizar com isso. E a gente tinha que desenvolver o papel de cuidador desde de pequeno, e já com um contato de cuidado com a minha outra irmã, com meu pai, com a minha mãe, com a família estendida também. Então é interessante, acho que o quanto isso já cultivou essas noções de cuidado e as noções de se perceber como uma unidade. A gente percebia, às vezes, em comparação com vizinhos ou com outros colegas, uma grande diferença. Porque nós estamos falando de uma afecção, né? de um transtorno, um problema, que não tem um tratamento com comprimido, né? Não. Na verdade, os comprimidos raramente vão fazer grande diferença. Eles podem estar indicados para conter agressividade ou para lidar com algum dos sintomas. Mas não existe nenhum comprimido que sirva para o tratamento. O tratamento são terapias, seja na linha da pedagogia, a psicopedagogia, musicoterapia, terapia ocupacional. Existem vários tipos, vai depender do acometimento específico da pessoa. Você falou de uma organização de cuidados em torno. É uma soma de ações que vem em favor. Também buscando ter um entendimento um pouco maior, a gente sabe que as deficiências e doenças não vêm numa família por acaso. Eu sempre digo assim, Deus está falando conosco através das nossas doenças e das doenças dos nossos familiares. E eu conversava com você um pouquinho antes e você disse que a presença dessa afecção, dessa doença na família, para lá de tudo que aconteceu com a Florize, com tudo que ela tem a crescer com isso, foi de grande valia para vocês em muitos momentos. Você reconhece, assim, desenvolvimentos, crescimentos mesmo que vocês tiveram enquanto pessoas por ter ela ali perto de vocês? Sim, a gente percebia uma diferença, uma família que conseguia ser harmônica em várias questões, apesar das dificuldades, enfrentando esse desafio desde cedo. A história de violência entre irmãos, que é frequente, não aparecia de forma nenhuma. A questão do ganhar responsabilidades desde cedo, tanto no cuidado da casa, quanto no autocuidado da irmã. É frequente que os autistas tenham dificuldade para os cuidados pessoais, né? Então, você acaba tendo que estar envolvido nisso desde pequeno, mesmo com uma irmã maior. E eu vejo isso nos meus tios, nos meus primos também, em alguma medida. Vários deles que nos ajudaram em várias passagens ao longo da vida, perceberam o efeito da Florize neles. Então, realmente foi um fermento, né? Um catalisador de muitos processos que talvez, é claro, vocês já tinham em vocês, mas que naquele calor do momento fertilizaram muito mais para vocês. Mas nós não queremos deixar tudo nas costas da família, né? Toda a responsabilidade da família. Existem outras estruturas que uma família que tenha alguém com autismo ou outra doença desse espectro possa buscar? Felizmente, existem várias. O setor da educação é o que mais se organizou há mais tempo para isso, com escolas especiais, hoje em dia com classes especiais nas escolas normais, ou com inclusão na escola habitual, supervisionada, né? O setor da saúde tem também com as suas equipes multiprofissionais, com clínicas, e existe bastante no meio social. A minha mãe ajudou a organizar a primeira associação aqui de Curitiba a respeito, porque quando teve o diagnóstico na filha, ela teve que mobilizar e não havia, era difícil o diagnóstico, fim da década de 70, né? E hoje em dia existem várias ONGs que trabalham com o tema.
além da possibilidade de a gente ter contatos à distância pela internet, então é fácil da gente conseguir encontrar mais pontos de apoio. Então, e para a família poderíamos colocar como diretrizes gerais acolher, compreender e conter em alguns momentos, né? Porque também precisa dessa contenção, saber que vai ser contido quando necessário. Vocês entendem esses princípios como úteis na prática de vocês? Acho que vai se adaptar a cada família, mas lidar com momentos de diferença, é lidar com a compreensão do outro quando o outro entende um mundo totalmente diferente de você. Então você tem que fazer é como se estivesse lidando com outra língua. Tanto que a comparação clássica do Oliver Sacks no livro, O Neurologista, foi um antropólogo em Marte, né? Ele se sente como tentando entender uma lógica totalmente diferente. Que funciona diferente. E eu gostaria de acrescentar ainda, segundo essa visão espiritual, mais um princípio que as famílias não podem esquecer, que é de não colocar mais culpa. Vê que eu trouxe um entendimento de que a culpa foi um dos grandes responsáveis para a pessoa se encasular, né? Se engastrular daquele jeito. Então, nós temos que tomar cuidado, porque afinal é uma pessoa com deficiência e às vezes a gente deixa escapar, né? Ah, mas se não fosse assim, se não sei o quê. Então, eu acho que isso nunca deve acontecer numa família, a gente nunca deve colocar as nossas frustrações para fora. Mas, em especial, a sensibilidade com o indivíduo que talvez esteja ali já se sentindo culpado, nós precisamos ter a doutrina tentando nos ajudar a lidar com problemas reais da nossa vida todos os dias. César, eu queria agradecer muito a tua presença, nosso tempo já se estendeu um pouquinho. Foi um prazer tê-lo conosco, espero que outras vezes você possa vir, de repente até esse mesmo tema a gente possa aprofundar de outras maneiras. Fique conosco no nosso programa e a Renata vai apresentar o que nós temos ainda hoje. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, hoje nos indagam o seguinte: sempre se ouve falar que a Terra é um mundo de provas e expiações. Mas qual a diferença entre uma coisa e outra? Segundo a espiritualidade superior ensina, as dificuldades da vida são provas ou são expiações. Expiações têm relação com o passado. Por ser portador de determinado vício, o espírito errou. A expiação é a soma necessária de dores, exatamente o necessário para que ele canse daquele vício que o faz violar a lei divina. Ela se origina no passado, mas visa ao futuro, ao aprendizado. Não tem tempo fixo e persiste até atingir o objetivo, engendrar o progresso, que o ser canse daquele mau hábito. Por exemplo, alguém muito guloso que lesou seu corpo físico de tanto comer ou beber. Adquiriu variadas enfermidades e desencarnou antes do tempo. Com isso, ele deixou de cumprir a sua programação espiritual e de aprender tudo o que poderia ter aprendido naquela vida. Ele renasce com o estômago enfermo e delicado, que lhe impõe continência na alimentação. É uma situação dolorosa voltada a educar o ser imortal. Já provas são literalmente testes aos quais o espírito se submete para alcançar vivências mais sublimes. Ele programa algumas dificuldades em sua vida com a finalidade de desenvolver e consolidar virtudes. Como conviver com pessoas muito irritantes para desenvolver a paciência. Então, as provas, em geral, elas se ligam com o futuro, sem sinalizar um comprometimento passado. Entretanto, quem falha em uma prova precisa repetir a experiência até se sair bem. Uma coisa a ser esclarecida é que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Isso significa o seguinte: candidatar-se a viver uma dificuldade a título de prova não significa ter um histórico de equívocos naquele setor ou que se possui determinado vício.
Mas quem espia está sempre em prova, no sentido de que, ao viver a expiação, precisa demonstrar força, dignidade e fé em Deus. Assim, quem sofre reclamando se candidata a repetir a experiência novamente. Ele pode ter terminado a expiação, mas foi mal na prova. Acompanhe conosco Pérolas do Evangelho, com Haroldo Dutra Dias. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Bom, de início é bom falar que a Bíblia é uma coletânea de livros. Muitos imaginam que a Bíblia é um livro só, mas isso não é verdade. Ela foi escrita por diversos autores, em diversas épocas e em estilos muito variados. Se você folhear uma Bíblia que tem em casa, vai perceber que nela existem livros de poesia, livros de história, livros sapienciais. O que seria isso? Livros que falam sobre sabedoria popular, sobre a experiência do povo judeu, ou sobre ditados do próprio rei Salomão. Lá também nós encontramos livros que falam sobre a origem do mundo, a origem da humanidade, a origem do mal, e sobre o fim do mundo, a regeneração do mundo, a regeneração da humanidade, como, por exemplo, o livro Apocalipse. Lembrando que a Bíblia é uma grande coletânea, nós precisamos tomar o primeiro cuidado de entender que cada autor escreveu o seu livro segundo o seu estilo literário e segundo a época em que ele viveu, porque cada qual viveu num momento muito especial da história do povo hebreu. E é natural que, ao escrever o seu livro, esse pano de fundo da sua cultura, da cidade onde ele viveu, dos seus hábitos, da sua família, das suas crenças, tenham afetado o livro por ele produzido. Quando nós temos isso em conta, nós abrimos a Bíblia e experimentamos aquela alegria de ler uma grande coletânea de livros que falam sobre a história do povo hebreu e sobre a sua relação com o Deus único, desde o início da formação do povo até o momento do recebimento da lei, do deserto, da libertação do Egito e, no caso do Novo Testamento, da chegada do Messias anunciado pelas profecias e da divulgação da mensagem do Evangelho em torno do Mediterrâneo, que era o mundo conhecido na época. Assim, ao abrir a sua Bíblia, não perca de vista que você tem uma coletânea de livros, mais de 60 livros nas suas mãos e mais de 2000 anos de história de um povo que manteve-se fiel ao Deus único, à sua fé, à sua crença, ao seu modo de vida muito peculiar. Nosso programa está chegando ao fim. Você também pode ajudar a produzir os próximos programas. Participe! Mande as suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a nossa página no Facebook, A Vida em Foco. Acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições dos programas anteriores. Obrigada pela sua companhia. Esperamos você!